Vamos iniciar então a nossa atividade da noite. Pediria que todos desliguem os seus microfones. Vamos iniciar nos entregando na mão de Jesus, agradecendo pela oportunidade que nos coloca de estarmos aqui unidos em um único pensamento de amor e carinho entre todos e para todos, né? Vamos orar e meditar alguns minutinhos com Jesus. Para isso, pediria que cerrem os seus olhos, fixem a imagem de Jesus, mentes e corações, oremos e meditemos com Ele. Muito bom. Vamos levar o nosso carinho a toda a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que nos assiste, que nos conforta e ajuda a nós a superar as nossas dificuldades, as nossas enfermidades. Que Jesus os abençoe e os ilumine cada vez mais. Muito bem. A nossa lição hoje é a número 2 do Fonte Viva. E o título desta lição de hoje, Modo de Fazer. Ela faz referência a uma carta que Paulo fez aos Filipenses, né? E esse versículo 2, capítulo 2, versículo 5, ele diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus. O que Paulo está querendo nos trazer nesta referência que ele faz, né? Nessa carta que ele fez aos Filipenses. Filipenses são os pessoal da cidade de Filipe, onde Paulo passou, né? E foi muito bem recebido pelos cristãos naquela época, né? E ele fez essa carta em agradecimento por toda a atenção que os cristãos de Filipe deram a ele, né? E Filipe é uma cidade do Império Romano, né? E nessa época, inclusive, que Paulo fez essa carta, ele estava em cárcere, né? Em Roma. Então ele faz essa carta em agradecimento a eles pelo carinho que o receberam, que o trataram, né? E então ela coloca claro nessa frase, né, Paulo? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, né? Qual o sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Amor para com todos, né? Então, essa reflexão, essas explicações que vêm a seguir, é o entendimento de Emmanuel, né?
porque o Fonte Viva foi escrito por Emmanuel, e Emmanuel interpreta muito bem todas essas, o Evangelho de Paulo, as cartas que ele fez, de Mateus e outros, né? E no decorrer do nosso estudo, nós vamos deparar assim com presenciar ensinamentos assim maravilhosos. Então essa carta, essas explicações que Emmanuel nos traz, diz assim: todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Ainda mesmo a criatura ociosa, que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça, é constrangida a tornar a luta, a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesma. O que Emmanuel está nos trazendo com essa carta? Né? Que ele, nós, é que na nossa inutilidade, na nossa preguiça de seguir os ensinamentos de Jesus, tem algum microfone aberto, por favor. O que ele traz para nós nessas explicações dessa carta é que raramente, né, voltam à carne para desfazer o quanto fizeram. Nós não retornamos para refazer e desfazer aquilo que foi feito de errado. Nós viemos para reparar aquela teia que ele coloca aqui, como coloca aqui, né, que a inércia que teceu. Nós ficamos inertes perante a vida, né? E isso acontece hoje muito, né? Os abandonos pela religiosidade, né? A igreja está afastada da humanidade, né? Então, é o que ele coloca aqui, inúteis e preguiçosos, né? Preguiças de fazer aquilo que Jesus pediu, dedicar-se um dia da semana para o Espírito, para a nossa vida eterna. Né? Então, este é o ponto aí que nós retornamos para desintegrar, para sumir, desaparecer, zerar a nossa dívida. Né? Desintegrar no sentido de zerar o nosso passado, né? Para que a gente possa ter uma caminhada feliz e, e em paz. Seguindo, somente constrói sem necessidade de reparação ou corrigenda aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Né? Então, aquele que age no bem, aquele que faz aquilo que nós falamos há poucos dias atrás, ser um homem de bem, né? Ele está construindo uma caminhada feliz. Ele está se inspirando nos padrões que Jesus nos deixou, né? De amor, de caridade, de fé, né? Isso tudo é que Jesus nos colocou. E um dos pontos muito importantes é a humildade, né? Muito bem, continuando a nossa reflexão. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, né? Aquela frase que a gente costuma dizer sempre, fazer o bem sem olhar a quem, né? Então, aí ele cita várias situações, fazer o bem para todos, sem expectativa de remuneração.
sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento e sem perturbações. Então está aí algumas coisas que ele nos alerta, né? Que é sem expectativa de remuneração. Por que, que eu vou cobrar para fazer o bem? Eu vou cobrar para doar amor? Isso não existe, né? Só que existem situações que acontece isso, né? Exigências, exigir algo em troca. Ó, oh, eu vou te dar isso aqui, mas você tem que me dar o dobro, né? Se mostrar superior, né? Isto não tem, somos todos iguais uns aos outros. Nós temos a mesma filiação, nosso querido Pai, Deus. Somos iguais perante Ele. Tributos de reconhecimento. Ah, eu vou te fazer isso, mas eu quero que você coloque uma placa que foi eu que fiz. Hã? Para quê? A mesma coisa é aquele que faz a doação e coloca um nominho lá, foi eu que dei, né? Para que propaganda da caridade? Para que propaganda do carinho? Não é verdade? Então, esses são os pontos que nós temos que estar atentos, né? Fazer, fazer o bem de dentro dos nossos corações, do coração para fora, com amor, né? Continuar. Em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade, sem prender-se. Então, nós sabemos o quanto Jesus se dedicou a nós. Nós temos conhecimento disso. E ele não exigiu nada. Exigiu apenas que nós tocássemos os nossos caminhos, a nossa vida, dentro da justiça, do amor e da caridade. É isso que ele nos pediu, que nós sejamos justos, amorosos e caridosos. Essa é a cobrança dele, né? E que muitas pessoas não cumprem, né? Continuando. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo o bem sem outra paga além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Aí é uma explicação, até assunto para muito tempo aí essa frase, porque Jesus veio por nós, enviado pelo nosso querido Pai, né, para nos ensinar, nos alertar dos caminhos corretos para nossas vidas, né? E no curto espaço de tempo que ele teve entre nós, ele nos trouxe grandes ensinamentos, né? Nos mostrou assim muitos caminhos e sempre ele nos orientava através de parábolas, né? Parábolas que explicam muito bem as leis morais e divinas que Jesus colocou para nós, né? Continuando. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu com a mesma serenidade. Exalta o vintém da viúva. Lembram-se desta parábola lá da doação da viúva? Outros deram várias moedas, né? Muitas moedas. A viúva deu uma.
Aí, o que Jesus disse nesse momento? Na passagem da viúva, o vintém dela tem mais valor que o seu, porque veio do coração. Ela doou com amor. Ela tirou dela para doar. Tá? E Zaqueu, né, com a sua fortuna, Zaqueu, essa passagem até é muito interessante. Jesus ia passar na cidade de Zaqueu e ele era um homem anão. E ele tinha que ir porque queria conhecer Jesus. Ele não o conhecia ainda. Aí ele correu para se colocar num lugar mais alto, acima da multidão que seguia Jesus, para ver Jesus. Jesus se aproximando, gritou para Zaqueu: Zaqueu, prepara-te, que nesta noite vou dormir na sua casa. Zaqueu ficou felicíssimo, né? Ficou maravilhado com isso. Foi a melhor coisa que podia ter acontecido para Zaqueu, por tanta ansiedade que ele tinha em conhecer Jesus. Imagina ele estar com Jesus lado a lado na sua casa. Aí ele disse a Jesus que ele dava metade da fortuna dele em favor dos menos favorecidos, né? E aí Jesus disse a ele: olha, vim aqui para salvar este lar, e este lar está salvo, porque o que foi traçado foi cumprido, né? Que Jesus veio naquela passagem justamente para salvar o lar de Zaqueu, né? Que passava por conturbações, mais tal, né? Então, são duas, da viúva e de Zaqueu, são duas passagens assim importantíssimas de exemplos do carinho que Jesus tem por nós, né? E um modo de fazer as coisas, que é o título da nossa lição. Como fazer os nossos caminhos fluírem melhor e floridos, né? Continuando. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas, sem alterar-se. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere contra a atenção centralizada dos desígnios celestes. Não te esqueças de agir para a felicidade comum na linha infinita dos teus dias e de tuas horas. Todavia, para que a ilusão te não imponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos, indistintamente, conservando, acima de tudo, a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo, né? Então, está aí o grande caminho, né? Que Jesus está dando, que Emmanuel está dando exemplo aqui, que Jesus reergueu Lázaro, né? Então, como que Jesus reergueu Lázaro? Ele estava já dentro da tumba, não é? E aí, Jesus pediu que os discípulos que ali estavam removessem a pedra. A pedra removida, Lázaro estava postado de pé, né? Então, estes são os caminhos que Jesus colocou para nós. E tem outra passagem também nessa carta que Paulo fez aos Filipenses, que é a nossa referência, né? Que ele pede, ele pede aos membros da igreja de Filipe que sejam unidos, que sigam
o exemplo de Jesus. O exemplo de Jesus está lá nessa carta de Paulo também, que Jesus aceitou vir a mortalidade como exemplo. Exemplo do quê? Amor, obediência e humildade. Né? Ele fez a passagem através da crucificação a pedido do Pai. Aí ele foi obediente, obedeceu o Pai. E o amor que ele tinha por nós, ele demonstrou aí também. E humilde, muito humilde sempre. E aí, o Paulo orienta a todos os membros da igreja para que trabalhem para a própria salvação, para que unam-se no único pensamento de estar fazendo o trabalho que Jesus pediu a todos nós. Tá? Ser homens de bem, através da justiça, do amor, da caridade. Né? Então, vamos pensar nessas palavras que Paulo nos trouxe, de como a gente tem um modo de fazer aqui, através da nossa compreensão, da nossa coerência para com as leis divinas, né? Traçando caminhos que nos satisfaçam interiormente e que a gente possa levar o amor que Jesus nos dedicou a todos os nossos irmãos. Eu costumo dizer sempre que a gente se torne uma grande família, unida pelo amor, pela fé, pela caridade, né? Então está aí esta passagem que Paulo nos traz, que Emmanuel nos coloca tão bem, né? As explicações, como nós podemos fazer a nossa caminhada coerente e junto com Jesus. Muito bom. Está aberto o microfone para a gente bater o nosso papo. Quem gostaria de falar? Eu gostaria de falar, Dankmar. Sim, pode falar, Ana. Eu anotei hoje, né, que eu estudei um pouquinho antes a lição sempre, e eu li, né, fala muito na parte de Filipenses ali, que Jesus despiu-se de tudo, né, que ele tinha, despiu-se de Deus, né, da divindade dele, para poder se fazer homem, né, e vir até a terra, como todos nós. E ele seguiu a vontade de Deus, né, cumpriu o que tinha que cumprir até a sua morte e sempre com humildade e com muito amor, né? Então, nessa lição, o que deu para entender é que nós também temos que nos despir como Jesus, assim como Jesus. Então, deixar para trás todo todo o egoísmo, a gente se achar melhor que o outro. Então, a gente tem que deixar tudo isso para trás e seguir o caminho de Jesus, porque só assim a gente vai alcançar a nossa evolução, né? Que é o que fala no começo do texto, para não ter a necessidade de retornar. Então, a gente vai alcançando aos pouquinhos. E os passos de Jesus quais são? Amor, caridade, né? Como foi falado bastante no texto. Então, isso que eu anotei da lição de hoje. Muito bom, Ana, é isso mesmo. Alguém mais quer falar? Dankmar. Sim, dona Sueli. Boa noite a todos, gente. Todos nós, seres humanos, quando viemos à Terra, é com a missão de fazer alguma coisa, seja para o bem, ou seja para resgate dos nossos erros do passado.
Todos os espíritos, um dia, vão ter que seguir os ensinamentos de Jesus para a sua própria evolução, que é viver no bem, pregar o amor, a caridade, sem esperar agradecimento, apenas servir com alegria e amor. Nós, no mundo, nós damos muitas caminhadas, deixamos nossa marca, nossos passos na areia da vida, na areia da vida. Então, quantas vidas nós vivemos? Quantos passos nós deixamos? Sempre para que outros possam, no futuro, seguir as nossas pegadas. Então, o que nós temos que fazer no hoje? Viver no bem, na caridade, pregar o amor, ser humilde, que é para deixar para que outros venham e sigam as nossas passadas. Eu acho que é isso aí. Tá bom, dona Sueli, muito bom. É isso mesmo, né? Nós retornamos e vamos retornando várias e várias vezes para aprender e evoluir. Muito bem, é isso mesmo, né? Nós temos que estar atentos e nós temos que saber o modo de fazer, o modo de construir esta nossa caminhada, essas nossas idas e vindas, né? Mas é isso mesmo, é isso aí, crescendo sempre. Quem mais vai falar? Eu gostaria, Sim, por tudo que a gente vem passando, vem estudando, né? E um pouco que a gente entende e está entendendo mais, eu entendo assim, né? A humildade, a caridade e amor, né? O ser homem de bem para nós construir o amor ao próximo e a caridade, sem preocupações e remunerações ou tributos. Zaqueu era coletor de impostos. Os coletores eram odiados pelos judeus e seus compatriotas. Os compatriotas eram de Jesus, né? Jesus deixou seus privilégios e não viveu nenhum privilégios especiais. Ele não reivindicou o privilégio. Em vez disso, ele viveu uma vida de altruísta e obediente ao pior de sua morte, que foi a crucificação. Deus levou e honrou, muitos além de qualquer pessoa ou coisas, jamais para que todos os seres criados há muito tempo, em muitos tempos, aos mortos e os sepulcros ou sepultados, né? Como a gente pode dizer assim, que prostrem em adoração diante de Jesus Cristo, e chamem em louvor por Ele, e se mostre, né? A sua crucificação veio para nos salvar. Então, nós temos que louvar a Ele, né? Fazer a nossa parte, é o que nós precisamos. Fazer a nossa parte, ser gente do bem, ajudar seu próximo, acima de tudo, né? Jesus, né? É o mestre, nosso mestre, né? Para toda glória e sempre.
Esse é que é o meu entendimento hoje. Obrigada. Muito obrigado, Janine. Muito obrigado pelas suas colocações. E sobre Zaqueu, grande verdade, você colocou bem e lembrou bem, né? Ele era o coletor de impostos. Alguém mais quer falar? Pode falar, Janine. Toda vez, desde da primeira vez que você começou a ler esse livro, só esse, como muitos outros, eu gosto de observar, prestar atenção. À noite mesmo, eu estou deitada, estou pensando em cada frase, esse livro é um ensinamento muito grande para a gente. E uma coisa que me incomoda muito, e eu falo, gente, porque por eu ser de uma família muito grande, eu gosto de observar certas coisas. Família é assim, para quem tem família grande, principalmente. Ah, fulano falou isso, fulano falou aquilo. Foi com vocês que eu comecei a aprender. No começo não foi fácil. Eu falo, gente, é um dia de cada vez. Que alguém chega e fala de outro para mim, fecha a boca, morre aqui. Porque não é fácil. Porque aí, daqui, outro vai aumentando, né? A coisa vai aumentando. Teve uma vez que aconteceu, deu minha irmã chegar e falar um negócio assim, não, eu já sabia de outra história. Do mesmo jeito, mas de outra história. Eu falei, não, falei, não, eu não vou comentar nada. Foi duro, mas agora eu já consigo. Fala para mim. Eu não tento, porque se você não falar nada também, você, né, vai ser ignorante. Então, eu tento conversar sem ofender ninguém, sem continuar a história, mas não é fácil. E agora eu falo assim, a gente tem que aprender, porque por ter sido uma família muito grande, eu não vou mentir, eu tinha uma briga muito grande com a irmã que é perto de mim de idade. Assim, nós somos mais perto. Nós brigávamos como... Eu falei, nós viemos para juntar. Os outros não, os outros eu consigo me soltar, a gente fala tudo numa boa. Agora, com ela, eu já estou começando ela não visita ninguém, ela é uma pessoa que ela sempre falava assim, família é a minha, só a deles ali. E nós não, nós é o contrário, não, família é família. Só que estou conseguindo, eu por brigar, era só eu e ela, não tinha outra não, era nós duas. Eu falo assim, ó, eu preciso uma hora chegar nela de coração e pedir perdão por tudo que eu fiz. Não me importa se ela fez, mas está difícil, eu não vou mentir não, ainda está difícil, estou tentando. Não que eu tenha raiva, não, meu coração agora é leve, mas eu acho que eu preciso disso para ela. Chegar para ela e falar, me perdoa, nós erramos, eu errei, porque era fácil a gente falar, a culpa é dela, mãe, a culpa é dela, né? E cada vez que eu estou com vocês, eu aprendo um pouquinho, eu vou pensando, E eu falei que essa meta é esse ano, não vou chegar esse ano, eu espero que não seja tão longe, não. Porque ela é uma pessoa fechada. Mas é dela. Eu falo que é dela, e eu e minha irmã falam assim, nossa, ela melhorou muito, 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 muito. De tanta oração que a gente pede por ela. A gente pede para ela melhorar, a gente não veio aqui para voltar sem fazer nada, ter feito nada, um pouquinho. E ela melhorou muito. Graças a Deus, as orações que nós já pedimos para muita gente fazer por ela, para ajudar ela, porque ela é uma pessoa, é dela, ela acha que é a coitada, né? Então nós começamos a pedir muito. Melhorou. Eu vou lá, eu converso muito com ela vai comigo, conversa comigo, mas ainda está meio assim, eu acho que eu preciso disso, entendeu? E hoje, você falando isso, eu falei, acho que está na hora de eu acordar para a vida. Chegar nela, ela não mora tão longe da minha casa, mas é assim, é difícil, ela tem uns pitbull lá que ninguém entra na casa dela.
Mas eu posso chamar ela lá fora e conversar com ela também. Eu falo para ela, você põe esse cachorro para ninguém pôr o pé na fala, porque elas gostam desses cachorros. Nós é que tem medo. E os cachorros não gostam de nós também, não. Porque eles são bem bravos mesmo e ficam fechados. Mas eu vou fazer isso. Hoje, mais uma vez, tocou no meu coração. Eu tenho que chegar para ela. Eu acho que é a única pessoa da família que eu preciso para poder ficar leve, e eu tenho certeza que ela também vai melhorar. As frases que você falou hoje, aquela do bem, de Jesus, tudo que essa bondade que existe, eu sei, nós sabemos que Jesus é um ser, que nós vamos demorar, como diz, vamos ter que voltar muitos e muitos e muitas vidas para poder nós chegar um pouquinho dele. Ele é um ser que não tem, né? Mas melhorar a gente pode, um pouquinho cada vez. E eu vou fazer isso. Eu prometo, e está na minha cabeça. Agora chega. Está na hora de eu chegar para ela, mas de coração mesmo. Porque raiva nenhuma das duas não tem mais, entendeu? Mas nós precisamos disso. Eu sinto dentro de mim que nós precisamos falar uma para a outra. E se ela vai falar, não importa, que ela é meio fechada. Eu sei que o coração, eu sei que ela vai sentir. E ela vai fazer também. Ela pode não falar, mas ela vai me perdoar. E isso foi muito bom. Essas frases que esse livro, desde o primeiro dia eu estou aqui. Vamos fazer as coisas certas, vamos melhorar um pouquinho cada vez. Não precisa, eu sei que não é fácil, mas eu preciso. Eu sou tão solta com as pessoas, com os vizinhos, todo mundo, falta isso para mim aliviar, e ela também. É isso. Valeu, Geni. Muito obrigado pelo seu carinho, viu? É muito bom a gente saber que os nossos estudos estão te ajudando a superar as dificuldades. Isso é gratificante. Isso é gratificante, né? E tenho certeza que esse perdão você está construindo ele há algum tempo e você vai superar e vai conseguir perdoar. E esse é o verdadeiro perdão que você está praticando, né? Está saindo aqui de dentro, né? Isto é que vai te fortalecer e vai fazer com que você supere ainda mais e mais coisas, né? Muito bom. Adorei as suas colocações, o seu depoimento. Muito bom, excelente. Um grande exemplo de construção da vida, né? É isso que nós precisamos de aprender com o nosso dia a dia, amadurecendo. Mudar da noite para o dia, ninguém muda. Ninguém muda da noite para o dia. A gente tem que construir, né? É diferente. Nós vamos construir a nossa personalidade novamente, o nosso caminho, os nossos desafetos nós vamos tirar de letra, vamos perdoar, né? Este é o grande caminho do amor e da fé que nós precisamos ter em nossos corações. Muito obrigado. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu. Sim, Gilson. Boa noite. Geni, você vai se chamar Geni a Vitoriosa. Olha, que depoimento lindo que vai tocou o coração da maioria de nós. Porque é assim, é insistindo, falando, vibrando, orando, pedindo a Deus e aproveitando as lições que vão despertando nossa mente, nosso coração para atitude como essa de agir, de fazer, de consertar, mesmo que não tenha sido você que tenha errado, mas consertar o seu amor, que é a sua irmã, seu parente, sua família, tá bom? Deus te abençoe. Eu estou muito feliz por você, por aprender com o seu exemplo. Muito obrigado. Obrigada, Gilson. Sabe, Dagmar, também tem uma coisa que toca muito no meu coração. Fala assim, nós não somos eternos. Nós não sabemos se amanhã eu vou estar aqui ou ela. E eu vou ficar com isso no meu coração? Está na hora de eu acordar. É isso aí. Nós estamos aqui justamente para corrigir esses caminhos, né?
Porque é assim, ó, nós somos espíritos eternos. Estamos aqui na matéria para corrigir esses caminhos que nós temos, né? Esses desafetos. E a gente já falou sobre isso, né? Que as grandes diferenças que nós temos espiritualmente são com nossos familiares, que vêm junto de nós justamente para a gente reparar aquilo que está errado, né? E você está tendo a grande chance e está sendo uma vitoriosa e está conseguindo. Parabéns. Vamos então passar as nossas vibrações da noite, orar e meditar com Jesus pelos nossos irmãos que estão com os nomes postados aí no nosso grupo de cura, no nosso grupo de estudos, enfim, todos que fazem parte do nosso círculo de amizade, que necessitam de amor, de carinho, de um pouco da luz divina que Jesus tem para todos nós. Pedimos a Jesus a sua permissão para que essa equipe maravilhosa do Dr. Bezerra de Menezes possa nos auxiliar no nosso dia a dia, para que a gente possa superar as nossas dificuldades, que a gente receba esta energia e esta luz para sermos fortalecidos e curados. Que Jesus abençoe a todos esses irmãos que estão atravessando turbulências no dia a dia, né? Pessoas que estão com dificuldades, às vezes nem enfermos são. É uma enfermidade espiritual que precisa ser ajudada. E assim nós pedimos a Jesus que conceda a todos o amor e o carinho para que superem estas dificuldades. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que nos traga o conforto para os nossos dias, para a nossa semana, que possamos trilhar caminhos de felicidade, de realizações, junto dos ensinamentos que nós tivemos hoje, ensinamentos que nos aproxima cada vez mais, nós e Jesus, ensinamentos que nos fortalecem, ensinamentos que nos ajudam a entender um pouco mais sobre a verdadeira vida e saber que nós somos eternos, que nós precisamos construir esta nossa vida para que possamos estar em paz conosco mesmos, né? Que Jesus abençoe a todos, que Jesus nos abençoe e que nos traga a paz e o amor que merecemos. Em agradecimento a Jesus por esta noite maravilhosa que possamos passar agora, neste momento, vamos dirigir a Ele a prece de Cáritas. E essa prece de Cáritas eu pediria que a Rosa fizesse para nós, Rosa. Bom, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecer pelo dia de hoje, agradecer por todas as oportunidades que temos de aprender e buscar um pouco mais de conhecimento. Pedir por todos os enfermos e necessitados que possam receber as nossas orações, essa prece de Cáritas, com todo o amor e carinho. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai.
Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó beleza, ó bondade, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará da vossa alma o espelho onde se refletirá a vossa santíssima e divina imagem. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado pelo estudo de hoje, muito obrigado por todas as oportunidades. Que possamos abrir a porta de nossas casas e deixar Jesus adentro. Que assim seja. Que assim seja. Muito bom. Quem eu vejo amanhã, até amanhã. Mas uma boa noite a todos, um bom descanso.